Jejum da Alma, o Código das Alergias Alimentares, Débora Morales. Capítulo 3, Ciência, Biologia e Emoção, Maturação Imunológica e Alergias. O sistema imune infantil e o desafio da tolerância. Tudo que foi descrito até aqui no campo do vínculo da consciência e da experiência da alimentação encontra correspondência direta na biologia do corpo. O organismo não separa emoção, ambiente e matéria. Ele registra tudo como informação. E é nesse ponto que a ciência ajuda a compreender em nível molecular e imunológico como essas experiências iniciais moldam a forma como o corpo reconhece segurança ou ameaça ao longo da vida. O sistema imunológico se constrói lentamente a partir do contato com o mundo. Nos primeiros 1000 dias de vida, do início da gestação até os 2 primeiros anos, o corpo passa por processos fundamentais de programação biológica, nos quais o sistema imunológico aprende a distinguir o que é próprio e seguro daquilo que é estranho e potencialmente ameaçador. Esse processo começa ainda no útero. O feto, por meio da placenta, já recebe sinais moleculares provenientes da mãe, citocinas inflamatórias, hormônios do estresse, como cortisol, e moléculas epigenéticas, incluindo microRNA circulantes, modulam a expressão de genes envolvidos na tolerância imunológica. A mãe, portanto, transmite nutrientes e informações biológicas que impactam diretamente o eixo intestino-cérebro imunológico. Após o nascimento, o contato com a microbiota, especialmente no parto vaginal e durante a amamentação, torna-se o principal catalisador da colonização imunológica. A flora bacteriana inicial desempenha papel decisivo na indução de células T reguladoras, responsáveis por modular a resposta inflamatória e prevenir reações exacerbadas. Quando esse processo é interrompido por cesarianas, uso de fórmulas artificiais, antibióticos precoces ou ambientes emocionalmente desregulados, o sistema imunológico perde referências de tolerância e o corpo passa então a reagir de forma defensiva ao que não deveria. E é nesse contexto que surgem as alergias. Dentro desse processo de maturação imunológica, as reações alérgicas podem ser compreendidas como falhas no reconhecimento e na tolerância. O sistema imune passa a responder de forma desproporcional a proteínas normalmente inofensivas, como as da clara do ovo, do leite, do trigo ou do amendoim, porque não consolidou adequadamente a distinção entre o que é próprio, seguro e ameaçador. Essa resposta envolve a ativação de mastócitos e basófilos com liberação de histamina e outros mediadores inflamatórios, gerando manifestações que variam de coceiras e desconfortos gastrointestinais até quadros graves como o choque anafilático. Mais do que um erro pontual, trata-se de um sistema que, ao longo do seu desenvolvimento inicial, não aprendeu a discernir. Em vez de tolerar, reage e se defende. Quando essa dificuldade de discernimento imunológico é observada em profundidade, o campo epigenético oferece uma explicação complementar. Traumas vividos pela mãe ou não elaborados ao longo de gerações podem reprogramar a expressão de genes envolvidos na imunorregulação. Estudos em modelos animais e humanos demonstram que esse estresse perinatal altera padrões de metilação de genes como FOXP3, associado à diferenciação de células T reguladoras e de citocinas anti-inflamatórias como interleucina 10 e TGF-beta, favorecendo uma resposta inflamatória persistente e pró-alérgica. A alergia alimentar deixa de ser apenas um equilíbrio biológico isolado e passa a refletir a história relacional e emocional inscrita no organismo. Campos afetivos não integrados, estados de estresse crônico e experiências precoces de insegurança encontram no corpo sua via de expressão. O sistema imunológico, como interface entre ambiente, emoção e matéria, traduz em linguagem inflamatória aquilo que não pôde ser elaborado em níveis mais sutis de regulação. Sob essa perspectiva, a leitura espiritual da alimentação se alia à imunologia, a ampliando. O que é descrito simbolicamente como sentido e pertencimento expressa-se no organismo como capacidade de integração fisiológica.
Quando essa capacidade não se consolida, a resposta passa a ser defesa, manifestando-se por meio de mecanismos inflamatórios que substituem o discernimento pela reação. Compreender as alergias alimentares exige ultrapassar a lógica restrita da exclusão alimentar, investigando os contextos biológicos e relacionais que interferiram na construção da tolerância, especialmente nos períodos críticos do desenvolvimento. A imunidade madura depende de condições internas de estabilidade e previsibilidade. Quando essas condições não se estruturam, o organismo permanece em estado de vigilância contínua, com repercussões tanto no corpo quanto na experiência subjetiva. Infância, doenças recorrentes e sobrecarga imunológica. Se na abordagem anterior ficou claro que a imunidade madura depende da capacidade de integrar em vez de reagir, é no intestino que essa aprendizagem ocorre de forma mais decisiva. A tolerância imunológica se constrói em tecidos específicos, a partir de estímulos concretos, repetidos e precoces. O trato gastrointestinal funciona como a principal fronteira entre o organismo e o mundo externo, sendo o local onde o sistema imune aprende desde cedo o que pode ser aceito sem gerar inflamação. A formação da tolerância imunológica depende da capacidade do corpo de distinguir entre o que é perigoso e o que pode ser integrado sem resposta inflamatória exacerbada. Esse processo essencial para a saúde é mediado principalmente pela microbiota intestinal e pelos tecidos linfóides associados ao intestino. Estima-se que cerca de 70% do sistema imunológico esteja relacionado no trato gastrointestinal, o que torna a alimentação, especialmente nos primeiros anos de vida, um fator decisivo para a construção ou distorção da resposta imune. É neste período crítico que o sistema imune ainda está aprendendo a diferenciar tolerância de ameaça, que pequenas exposições repetidas podem moldar respostas duradouras. Quando a alimentação precoce ocorre em um ambiente inflamatório, seja pela composição do alimento ou pelo contexto em que é oferecido, o intestino passa a registrar esses estímulos como sinais de risco. No meu caso, essa distorção começou cedo. Recebi o que meus pais compreendiam como cuidado, um bolinho de batata frita em óleo reutilizado, oferecido ainda em jejum. Em seguida, uma mamadeira de plástico aquecida liberando bisfenol A, contendo leite de vaca fervido com açúcar refinado e saborizante de morango, cheio de corantes artificiais. Na época, não se falava de permeabilidade intestinal, disruptores endócrinos ou desbiose. As amidalites recorrentes eram um sinal clínico. A mucosa intestinal encontrava-se comprometida. A inflamação tornava-se persistente e o sistema imune infantil imaturo e sem parâmetros consolidados de reconhecimento reagia tentando proteger aquilo que ainda não sabia discernir. Esses sinais clínicos resultaram da soma de estímulos inflamatórios repetidos, atuando sobre um intestino ainda imaturo. Em um ambiente intestinal inflamado, a proteína do leite, como a caseína, atravessa a barreira epitelial e ativa as células T auxiliadoras, ampliando respostas inflamatórias. O excesso de açúcar favorece a proliferação de cepas patogênicas, reduz a diversidade da microbiota e cria um terreno propício ao crescimento de fungos como a Candida albicans. Além disso, corantes artificiais interferem na neuroinflamação e alteram a comunicação entre intestino e cérebro, enquanto o bisfenol A, ao se ligar a receptores estrogênicos, perturba a sinalização endócrina e intensifica a disfunção imunometabólica. Cada um desses fatores, isoladamente, poderia parecer de baixo impacto. Somados, porém, configuram um cenário inflamatório contínuo. Diante disso, o organismo responde à única forma possível naquele estágio, ativando mecanismos de defesa. Exatamente na fase em que o sistema imune deveria estar aprendendo a tolerar, ele foi condicionado a vigiar, reagir e inflamar, contrapondo tolerância imunológica com hipervigilância. Quando o sistema imunológico aprende precocemente a reagir em vez de tolerar,
essa hipervigilância passa a se expressar clinicamente por meio de infecções recorrentes e processos inflamatórios persistentes, sobretudo nos tecidos que funcionam como portas de entradas do organismo. A sobrecarga inflamatória precoce, de origem alimentar, ambiental ou emocional, mantém o sistema de defesa em estado contínuo de alerta, favorecendo o surgimento de doenças de repetição ainda na infância. No meu caso, a recorrência de infecções de garganta, especialmente amidalites, representava um sinal do corpo tentando conter a entrada de estímulos. As amígdalas, estruturas linfóides da orofaringe, integram o sistema linfóide associado à mucosa e atuam como sensores imunológicos, captando e organizando respostas frente a antígenos inalados ou ingeridos. Quando submetidas à inflamação, repetidas vezes, tornam-se hiperreativas e passam a refletir uma desorganização imunológica mais ampla. Esse padrão encontra explicação na própria imaturidade do sistema imunológico infantil. A primeira infância constitui uma janela crítica de desenvolvimento, marcada por elevada plasticidade das respostas imunes inatas e adaptativas. Até aproximadamente os 2 anos de idade, as mucosas respiratória e intestinal, principais interfaces com o meio externo, ainda estão em maturação, tornando a criança especialmente suscetível a desequilíbrios imunometabólicos decorrentes de exposições precoces inadequadas. A ingestão frequente de alimentos inflamatórios exerce papel central. O consumo excessivo de açúcar provoca picos de glicose e insulina, favorece a proliferação de micro-organismos patogênicos, reduz a diversidade da microbiota e sustenta estados de inflamação crônica de baixo grau. Além disso, interfere no eixo intestino-cérebro, afetando a regulação emocional e comportamental da criança. Paralelamente, a ingestão recorrente de frituras, especialmente preparadas com óleos reutilizados ou oxidados, contribui para a instalação de inflamação metabólica persistente. Em nível molecular, lipídios saturados, como o ácido palmítico, atuam como ligantes de receptores de reconhecimento de padrões, especialmente o TLR4. Essa ativação mimetiza uma resposta imune típica de infecção microbiana, desencadeando a produção exacerbada de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 1-beta e interleucina 6, em um processo inflamatório estéril que desorganiza o eixo intestino-mucosa-resposta sistêmica, mesmo na ausência de patógenos. Associado a esse mecanismo, a desbiose intestinal, caracterizada pela redução da diversidade microbiana e pela diminuição de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, compromete a integridade da barreira intestinal. A fragilização dessa barreira facilita a translocação de metabólitos inflamatórios e endotoxinas, ampliando a ativação imune sistêmica e perpetuando o ciclo inflamatório iniciado precocemente. Nesse cenário de inflamação sistêmica de baixo grau e microbiota disfuncional, as amígdalas tornam-se um ponto-chave de expressão clínica da desorganização imunológica. A inflamação crônica dessas estruturas desvia recursos do sistema imune para uma defesa contínua, prejudicando a indução de células T reguladoras essenciais para a construção da tolerância imunológica oral e respiratória. O uso recorrente de antibióticos e a ausência de amamentação prolongada intensificam esse processo ao aprofundar a desbiose e reduzir a transferência de imunoglobulinas e fatores anti-inflamatórios. Além disso, a exposição crônica a estímulos inflamatórios durante essa fase crítica pode induzir alterações epigenéticas duradouras em células do sistema imune inato, como monócitos e macrófagos, por meio de mecanismos como metilação do DNA e modificação de histonas. Estabelece uma forma de memória funcional conhecida como Train and Monitor, na qual a resposta imune se torna amplificada e hipersensível a estímulos subsequentes, mesmo quando fisiológico. Assim, a inflamação crônica das amígdalas na infância modela a trajetória imunológica futura.
Ela compromete a formação da tolerância oral, favorece respostas alérgicas e mantém o organismo em estado de alerta permanente. O resultado, anos depois, são adultos com múltiplas sensibilidades alimentares, inflamações intestinais inespecíficas, fadiga crônica e um sistema imune que continua tratando nutrientes como se fossem ameaças. Microbiota e ecologia interna. Até aqui ficou evidente que a inflamação precoce e a falha na indução de tolerância moldam a trajetória imunológica. É no intestino que esse aprendizado se consolida de forma cotidiana. A ecologia intestinal constitui o principal ambiente de interação entre sistema imune, nervoso e experiências precoces de regulação. Alterações nesse território refletem a desorganização imunológica e a sustentam ao longo do desenvolvimento. Ainda pequena, eu tive episódios frequentes de prisão de ventre. Quando os dias passavam sem evacuação, minha mãe recorria ao supositório. Era um recurso repetido, quase mecânico, que aliviava momentaneamente, mas deixava no corpo a marca de um funcionamento forçado. A eliminação acontecia por intervenção externa. Aquilo que deveria ser natural tornou-se cotidiano. Essa dependência precoce moldou a motilidade intestinal e a forma como o meu sistema nervoso visceral se organizou em torno do controle e da retenção. Sabemos que a constipação intestinal precoce é frequentemente subestimada. No entanto, do ponto de vista da gastroenterologia funcional e da imunologia de mucosas, ela representa uma disfunção regulatória primária da ecologia interna. A motilidade intestinal está diretamente relacionada à qualidade da microbiota e à maturação do sistema nervoso entérico, conhecido como segundo cérebro. Quando há retenção fecal recorrente, associada a fatores como alimentação inflamatória, estresse familiar e uso repetido de antibióticos, instala-se uma desbiose progressiva. Essa desbiose altera o padrão de fermentação bacteriana, reduz a produção de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, e fragiliza a barreira epitelial intestinal. Mais do que digestão, o intestino desempenha funções neuromodulatórias e imunológicas altamente sofisticadas. A microbiota que coloniza esse ambiente atua como uma extensão do sistema imune, participa da diferenciação de células T reguladoras, da síntese de neurotransmissores, como serotonina e GABA, e da manutenção da integridade da mucosa. Quando o ecossistema intestinal se organiza em um contexto de tensão, intervenção mecânica e alimentação desregulada, o corpo passa a associar digestão e eliminação ao esforço e ao estresse. Esse padrão altera o tônus autonômico e contribui para a instalação de um estado inflamatório crônico, cuja origem, muitas vezes, permanece ignorada quando se observa a infância isoladamente. Essa ecologia interna desorganizada estabelece uma base propensa a doenças inflamatórias intestinais, alergias alimentares, distúrbios neurovegetativos e transtornos funcionais. Em outras palavras, a constipação da infância é um marcador precoce de desregulação integrativa entre sistema digestivo e sistema nervoso e imune. Quando não trata na raiz, ela se transforma com o tempo em um eixo de rigidez corporal e emocional que compromete a saúde sistêmica do adulto. Bactérias, vínculos e o papel da primeira alimentação. Se o intestino se estabelece como um dos principais reguladores da homeostase sistêmica, é no início da vida que esse eixo começa a ser organizado. Antes de qualquer escolha consciente, o organismo já responde ao modo como é recebido no mundo, pelos micro-organismos que colonizam e pelo contexto relacional que os acompanha. O toque, o medo, a ausência, o leite. A transmissão do útero para o ambiente externo representa o primeiro grande desafio imunológico da vida. É nesse momento que o recém-nascido entra em contato com os micro-organismos ambientais e maternos, iniciando o processo de colonização microbiana que influenciará diretamente a formação da imunidade, das barreiras mucosas e do metabolismo inflamatório.
A via de nascimento, o contato com a pele e a primeira alimentação são fatores determinantes nesse processo inicial da programação biológica. A primeira alimentação, idealmente, é o leite materno, e do ponto de vista microbiológico, o principal agente simbiótico da vida extrauterina. Estudos epidemiológicos e metagenômicos demonstram que crianças alimentadas exclusivamente com leite materno por pelo menos 6 meses desenvolvem uma microbiota mais estável, com maior abundância de espécies imunomoduladoras e menor prevalência de cepas patobiontes. Em contrapartida, a introdução precoce de fórmulas artificiais ou alimentos ultraprocessados altera de forma significativa esse ecossistema, favorecendo a desbiose, a ativação de vias inflamatórias intestinais e maior suscetibilidade a infecções e alergias. Do ponto de vista clínico-infectológico, a desbiose instalada nos primeiros meses de vida constitui um fator de risco reconhecido para infecções de repetição, particularmente otite, bronquites, infecções gastrointestinais e amidalites. Essa vulnerabilidade imunológica precoce não decorre apenas da exposição a patógenos, mas da ausência de um agente microbiano tolerogênico, capaz de educar o sistema imune com equilíbrio. Além disso, o sistema imune maturo do neonato, ao ser exposto a uma microbiota inadequada, tende a polarizar respostas inflamatórias, especialmente pelas vias TH2 e TH17, comprometendo a formação da tolerância oral e predispondo o indivíduo a quadros de reatividade alimentar, eczema tópico, rinite alérgica, disfunções autoimunes na vida adulta. O que a literatura científica começa a elucidar, e o corpo sempre registrou, é que a colonização não é apenas bacteriana. A emoção também coloniza. O vínculo afetivo no período imunológico precoce atua como determinante da ecologia interna. O contato pele a pele, a amamentação em livre demanda e a interação responsiva com a mãe ou cuidador principal favorecem a liberação de ocitocina, reduzem o cortisol plasmático e modulam o eixo HPA do lactente, criando um estado neuroimunológico propício à colonização saudável e à imunocompetência. Desta feita, não é apenas a bactéria que importa, mas o ambiente psiconeuroimunológico no qual ela é transmitida. A microbiota inicial torna-se um marcador tanto biológico quanto relacional da forma como aquele corpo foi acolhido no mundo. Além da sua composição bioquímica e microbiana, evidências mais recentes demonstram que a variabilidade interindividual do leite humano está diretamente relacionada ao estado metabólico, inflamatório e emocional da mãe. Mulheres em condições de desbiose intestinal, síndrome metabólica, doenças autoimunes, depressão pós-parto ou submetidas a dietas inflamatórias apresentam alterações significativas tanto no perfil de oligosacarídeos do leite humano quanto na diversidade e na função das cepas bacterianas presentes no leite. Esses achados reforçam a compreensão do leite materno como um vetor dinâmico de informações epigenéticas, imunológicas e simbióticas. Outro avanço relevante refere-se ao papel dos exossomos do leite humano, vesículas extracelulares ricas em microRNAs, peptídeos e proteínas regulatórias que atuam como sinalizadores biológicos entre a mãe e o filho. Esses exossomas mudam a expressão gênica local e sistêmica do lactente, influenciando a permeabilidade intestinal, a resposta ao estresse oxidativo e a formação do sistema nervoso entérico. A alimentação inicial transmite instruções celulares, regulatórias e relacionais. Do ponto de vista metagenômico funcional, os estudos atuais já não se limitam a identificar a composição bacteriana. Eles investigam ativamente o papel metabólico dessas comunidades. A microbiota modulada pelo leite materno mostra-se mais eficiente na produção de ácidos graxos de cadeia curta, na síntese de vitaminas do complexo B, triptofano e serotonina, elementos centrais para a modulação da inflamação, do humor e do neurodesenvolvimento. Em contraste, a introdução precoce de alimentação artificial
tem sido associada à ativação de transcritos pró-inflamatórios no epitélio intestinal, mesmo na ausência de infecção ativa. Esse dado sugere que fórmulas industrializadas podem estimular de forma desnecessária a imunidade inata nos primeiros meses de vida, favorecendo um estado de inflamação subclínica persistente, terreno biológico propício ao desenvolvimento posterior de doenças alérgicas, autoimunes e transtornos neuropsiquiátricos. As evidências mais refinadas confirmam o que observações clínicas e abordagens integrativas já indicavam. A qualidade da microbiota transferida ao bebê é sensível ao estado emocional materno. Níveis elevados de estresse no puerpério, avaliados por escalas de depressão por marcadores hormonais como cortisol, associam-se a menor diversidade microbiana no leite e a redução de espécies-chave, fundamentais para a indução da tolerância imunológica no início da vida. Amamentar é transmitir códigos biológicos, bactérias, anticorpos, estados emocionais e informações regulatórias. A forma como o corpo do bebê é tocado, olhado e sustentado durante a amamentação interfere diretamente na maneira como suas mucosas aprendem a reconhecer o mundo. A microbiota que se instala nesses primeiros dias carrega a genética bacteriana e a marca do ambiente em que aquela vida foi recebida. A primeira alimentação atua como um sinal epigenético e regulatório profundo. Ela comunica ao organismo do bebê se o mundo é um lugar seguro para existir ou não. Epigenética e programação precoce. Se a primeira alimentação influencia a forma como o organismo do bebê reconhece o alimento como seguro ou ameaçador, essa resposta é modulada por condições biológicas prévias herdadas de organismos que já passaram por processos prolongados de adaptação ao estresse e à sobrevivência. É nesse ponto que os mecanismos epigenéticos operam como interface entre história biológica e expressão fisiológica. Como biomédica, sei que o DNA que carregamos não muda, mas a sua expressão sim. Como filha, sei que herdei muito mais do que características genéticas. Carrego histórias que meu corpo leu como comandos, informações provenientes de vivências não resolvidas dos meus pais, gravadas como memória bioquímica em tecidos, hormônios, receptores e padrões fisiológicos. Meu pai tinha 5 anos quando atravessava a cidade no frio e na chuva, vendendo balas para ajudar minha avó. Aquele menino, pequenino, sozinho com a roupa encharcada, caminhando entre os ônibus e calçadas, sem proteção, sem infância. A sobrevivência foi precoce, e a mensagem que o corpo dele aprendeu foi clara. O mundo exige demais. Seus tecidos cresceram sobre estresse oxidativo real, frio periférico, jejum forçado, tensão contínua e medo. Nenhum desses dados se apaga. Eles se inscrevem nas vias inflamatórias, no eixo hipotálamo-hipófise adrenal e, posteriormente, vão passar por gerações. Ele conviveu até o fim da vida com uma psoríase grave e extensa. A pele, nosso maior órgão de contato com o mundo, tornou-se para ele um território de inflamação permanente. Era como se tudo aquilo que precisou suportar sem proteção e sem descanso passasse a atravessar pelas bordas do seu corpo. A pele expressava o que não podia ser verbalizado. Havia algo acumulado, retido, inflamado por dentro. Mas não era apenas na superfície. Ele também carregou por décadas uma constipação intestinal severa, em parte, consequência direta de uma alimentação pobre em fibras, vegetais e água, e em parte, reflexo fiel de tudo que permaneceu retido, palavras, dores e emoções. O intestino, como segundo cérebro, expressava a mesma lógica da pele: estagnação, dificuldade de liberação e sobrecarga crônica não processada. Hoje, sei como cientista que a psoríase é uma condição imunomediada e multifatorial, sustentada por inflamação crônica, ativação persistente de vias de TH17, desequilíbrios de citocinas como interleucina 26, interleucina 6, TNF-alfa,
além da profunda disfunção da barreira cutânea. Mas sei também que a sua origem pode anteceder em muito a lesão visível, situando-se nas microagressões da infância, na escassez, no frio, no medo não metabolizado e na fome que não encontra linguagem. A genética pode ter predisposto meu pai à inflamação, mas foi o ambiente que ativou o gatilho. O esforço precoce, sobrecarga física e emocional e a subnutrição afetiva programaram seu sistema imune para responder de forma exacerbada. Sem suporte ou prevenção, consolidaram-se padrões inflamatórios persistentes, expressos na pele, no intestino e nos eixos regulatórios. O que se manifestou na vida adulta não foi um evento isolado, mas a continuidade biológica de uma adaptação ao estresse. Por outro lado, minha mãe, ainda criança, também teve de trabalhar. E os pais se separarem e passou a trabalhar em casa, embalando bala, com as mãos pequenas, enquanto comia as sobras de forma compulsiva. Comer era uma urgência emocional. A doçura era uma tentativa de preenchimento afetivo. E o sistema digestivo dela cresceu condicionado à ausência de ordem, de presença emocional. Os núcleos do hipotálamo que regulam a fome, saciedade e prazer foram moldados por hiperalimentação num contexto de vazio. Ambos, pai e mãe, tiveram uma estrutura nutricional precária, baseada em farináceos, doces baratos, gorduras saturadas e ausência de micronutrientes reguladores. Não só os tecidos deles sofreram com isso, o meu também, porque do ponto de vista epigenético, as experiências nutricionais e emocionais dos pais modulam diretamente os genes que os filhos ativam, especialmente nos primeiros 1000 dias de vida, desde a concepção até os 2 anos. E foi assim que eu nasci, com o corpo programado para reagir, com o sistema imunológico hiperalerta, com receptores inflamatórios fáceis de ativar, com uma microbiota instável, com compulsões alimentares herdadas, com uma fome emocional que já estava ali antes que eu soubesse falar. A ciência chama isso de programação epigenética transgeracional. Eu chamo de herança inconsciente, porque recebi antes de compreender e expressei antes de escolher. Hoje, compreendo que a minha história com alergias alimentares, inflamações crônicas e modulação intestinal é uma forma de decifrar no corpo os registros que vieram impressos das gerações anteriores. A compulsão, a intolerância, a exaustão, tudo isso, antes de ser um sintoma, foi linguagem. E linguagem, quando bem traduzida, pode virar informação. Marcas emocionais e alimentares herdadas no útero. Se a adaptação precoce ao estresse pode consolidar padrões inflamatórios duradouros e transmissíveis, é necessário retroceder na linha do tempo biológica. Antes do nascimento, antes da primeira alimentação externa, já existe um período crítico de registro e organização fisiológica, a vida intrauterina. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eclesiastes 11:5. Esse versículo aponta para uma intuição antiga sobre processos que escapam à observação direta. Hoje, a biologia do desenvolvimento confirma que a formação do corpo, dos tecidos e dos sistemas regulatórios ocorre sob múltiplas camadas de influências bioquímicas, hormonais, neuroendócrinas e emocionais. E a gestação é um evento de crescimento orgânico e um período de intensa programação fisiológica. Hormônios, citocinas, metabólitos e sinais neuroendócrinos atravessam a placenta e modulam a expressão gênica fetal. Estados maternos de estresse, escassez, inflamação ou desregulação emocional não permanecem restritos à mãe. Eles participam da organização dos sistemas do feto, influenciando desde o eixo HPA até a maturação imunológica e metabólica. Esses registros iniciais permanecem como marcas que podem emergir anos depois, como preferências alimentares, aversões instintivas, padrões de estresse, reatividade imunológica ou dificuldades de pertencimento corporal e emocional. Na psicologia perinatal e transpessoal,
já indicam que as experiências intrauterinas exercem influências profundas sobre o psiquismo. A mãe atua como campo neuroemocional e regulatório. Tudo que ela vivencia, sente, metaboliza ou não metaboliza é transmitido como informação biológica. A programação neurolinguística, embora voltada à reestruturação de crenças e padrões cognitivos, reconhece a existência de imprints, registros precoces formados em estados de alta carga emocional associados a estímulos sensoriais que permanecem ativos de forma inconsciente. Esses imprints podem se organizar nos primeiros anos de vida e, segundo abordagens perinatais, também durante a gestação. Um indivíduo gerado em contextos de carência afetiva, compulsão alimentar ou abandono psicoafetivo pode, na vida adulta, repetir padrões sem acesso consciente à sua origem. Comer sem fome, sentir culpa ao se alimentar ou buscar alimentos específicos em estados de dor não são escolhas aleatórias, mas expressões tardias de registros pré-verbais e transgeracionais. A leitura da programação biológica precoce não se limita aos modelos contemporâneos da epigenética. Nos sistemas médicos tradicionais, desenvolvidos a partir de observações clínicas prolongadas, também descrevem a gestação como um período crítico, organizacional, funcional do organismo. A medicina tradicional chinesa, por exemplo, interpreta esse intervalo como uma fase de estabelecimento de padrões regulatórios, que condicionam a responsividade fisiológica futura da criança. Na medicina tradicional chinesa, a constituição do indivíduo envolve a interação entre matriz herdada associada à essência vital, parental e processos adaptativos que se desenvolvem ao longo da gestação. Essa abordagem promove a consolidação de estados regulatórios cuja estabilidade ou fragilidade influencia a integração entre sistemas orgânicos. Trata-se de uma leitura funcional, não causal, que encontra correspondência conceitual com a noção moderna de programação fisiológica. Esta convergência torna-se evidente à luz da psiconeuroimunoendocrinologia. Evidências experimentais indicam que estados fisiológicos maternos sustentados durante a gestação modulam o eixo HPA fetal e interferem na maturação imunológica e influenciam na composição microbiana inicial do bebê. Esses efeitos operam como tendências regulatórias que aumentam ou reduzem a capacidade adaptativa ao longo da vida. No ponto de vista metabólico e neurobiológico, a microbiota materna exerce papel central nesse processo. Sua composição sensível a fatores nutricionais, inflamatórios e neuroendócrinos constitui o primeiro ambiente simbiótico ao qual o bebê será exposto. Alterações nesse ecossistema estão associadas à mudança de produção de metabólitos neuroativos, na sinalização imune e na regulação da saciedade e do estresse. O que sistemas tradicionais descrevem como organização energética pode ser compreendido em termos contemporâneos como a integração entre os eixos neuroendócrinos, imunológicos e metabólicos durante um período crítico de desenvolvimento. No meu caso, como apresento ao longo deste trabalho, sinais de urgência afetiva e reatividade orgânica antecederam qualquer elaboração consciente. Antes mesmo do nascimento, já estavam em meu curso processos de organização fisiológica influenciados pelo contexto nutricional, metabólico e relacional materno. O que se manifestou posteriormente não foi um evento pontual, mas a expressão tardia de padrões regulatórios estabelecidos precocemente. A herança biológica envolve mecanismos moleculares e fatores relacionais que constituem o primeiro ambiente regulatório do indivíduo. A abordagem desenvolvida por Bert Hellinger, a partir da observação fenomenológica de sistemas familiares, propõe que experiências não integradas em uma geração tendem a se expressar em outra como lealdade inconsciente. Embora formulada fora do campo biomédico, essa leitura encontra paralelos consistentes na epigenética transgeracional, que demonstra alterações persistentes na metilação do DNA, na sensibilidade de receptores hormonais e na regulação do eixo do estresse em descendentes de indivíduos expostos a traumas significativos.
Nesse contexto, o sintoma deixa de ser interpretado apenas como uma falha orgânica isolada e passa a ser compreendido como expressão adaptativa de um sistema maior. Processos inflamatórios crônicos, distúrbios alimentares ou desregulação imunológica podem refletir a continuidade biológica de padrões estabelecidos em gerações anteriores. A constelação familiar, ao trabalhar o restabelecimento do pertencimento e da hierarquia sistêmica, oferece uma leitura complementar a esse fenômeno. Quando o indivíduo deixa de ocupar no corpo funções que pertencem à história de outros membros do sistema, observa-se, em alguns casos, uma reorganização fisiológica mensurável. Não se trata de substituir biologia, mas de reconhecer que sistemas vivos respondem à integração tanto quanto à intervenção. A ciência ainda investiga os limites dessa interface, mas os dados acumulados indicam que a memória corporal emerge de um campo relacional prévio, no qual biologia, história e adaptação se entrelaçam antes mesmo da primeira experiência consciente. Nesse período, a relação com o alimento começa a ser moldada por práticas concretas, rotinas e experiências corporais repetidas. O que antes era mediado predominantemente pelo ambiente intrauterino passa a envolver exposições diretas, padrões de oferta e contextos emocionais associados ao ato de comer. Durante a infância, fui submetida a práticas alimentares que, à luz da imunonutrição e da psiconeuroendocrinologia, hoje reconheço como fatores relevantes para a desorganização precoce da minha barreira intestinal. Entre elas, destaca-se a ingestão forçada em jejum de leite combinado com ovo cru, associação biologicamente incompatível com a fisiologia digestiva infantil de alto potencial alergênico e inflamatório, inserida em um contexto de coerção e ausência de vínculo afetivo. Não se tratava apenas da composição do alimento, mas das condições sob as quais ele era ingerido. O ambiente digestivo estava marcado por tensão de constrangimento e ativação persistente do eixo estresse-intestino. Cada refeição se configurava como uma expressão adversa, na qual estímulos metabólicos e emocionais atuavam simultaneamente. Anos mais tarde, ao estudar as vias inflamatórias e o eixo intestino-cérebro, foi possível reconhecer nesses eventos um ponto inicial relevante para a organização das respostas de intolerância. O alimento ingerido sob coerção passou a ser registrado como um estímulo associado à ameaça, favorecendo a consolidação de padrões inflamatórios e de rejeição. Essas experiências impactaram a sensibilidade do sistema nervoso entérico e comprometeram progressivamente a integridade da mucosa intestinal. A disfunção da barreira epitelial, frequentemente descrita como aumento da permeabilidade intestinal, favoreceu o trânsito de partículas alimentares parcialmente digeridas, metabólitos inflamatórios e sinais imunológicos. Esse processo contribuiu para a ativação imune persistente e, posteriormente, para a redução funcional da atividade da diaminoxidase, a enzima central na metabolização da histamina. Nessas condições, o intestino passou a responder predominantemente por meio de mecanismos defensivos aprendidos. A função de assimilação cedeu espaço a respostas de vigilância, inflamação e contenção. O que se manifestava clinicamente como intolerância não correspondia a uma falha isolada. Era a expressão coerente de um sistema que havia aprendido a operar sob ameaça. A abordagem clínica precisa considerar que certas respostas digestivas se organizaram ao longo do desenvolvimento como formas de adaptação a contextos específicos, o que vai além da modulação da microbiota ou da restauração estrutural da barreira intestinal. Intervenções exclusivamente bioquímicas tendem a ser insuficientes quando não se reconhece a história funcional que moldou essas respostas. A partir desta leitura, intolerâncias à histamina, ao glúten e à caseína podem ser examinadas nos capítulos seguintes
como manifestações de um organismo cuja sensibilidade se estruturou precocemente em relação ao que atravessa suas barreiras biológicas. Vínculo materno e programação afetiva. A programação afetiva começa no ambiente uterino e nos primeiros anos de vida. O cérebro da criança está em estado predominantemente de ondas cerebrais θ, um padrão de alta absorção de informações, onde cada gesto, tom, voz e emoção da mãe é registrado como verdade. Nesse período, como afirmam tanto a teologia quanto a física quântica aplicada à psicologia, a mãe é coautora do software emocional que o filho carregará. A ausência de segurança ou a presença de vínculos consistentes e amorosos deixa marcas emocionais na arquitetura neural e na regulação bioquímica do corpo. O fenômeno do entrelaçamento quântico oferece um paralelo intrigante. Mesmo após o nascimento, mãe e filho permanecem ligados por uma troca sutil de informações vibracionais que transcende a separação física, refletindo uma ressonância energética profunda. Essa troca sutil de informações vibracionais pode persistir por toda a vida, modulada pelas experiências compartilhadas, pela proximidade emocional e pela reconexão espiritual entre mãe e filho. Estudos na epigenética moderna mostram que experiências emocionais maternas durante a gestação, como crises de ansiedade, medo ou insegurança, influenciam a expressão de genes ligados à ansiedade, imunidade e até o comportamento social. Assim, fé e física convergem. O que é transmitido da mãe para o filho vai muito além do sangue ou do leite. É também energia, intenção e crença. Do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, o vínculo materno configura o primeiro campo relacional do indivíduo. E é nele que se estabelece a programação afetiva primária, um conjunto de registros inconscientes formados a partir das experiências emocionais da mãe e da sua saúde mental e física e do ambiente que a circunda. A ciência contemporânea reconhece esse fenômeno como imprint, no qual a arquitetura neural do feto se organiza de acordo com padrões de segurança ou ameaça percebidas no útero. Minha mãe viveu uma crise intensa de ansiedade durante a gestação, um episódio marcado por angústia profunda e por medo, que afetou seu bem-estar e a dinâmica bioquímica e emocional do meu desenvolvimento intrauterino. Essa vivência precoce, como demonstram estudos recentes, pode modular a expressão de genes envolvidos no sistema nervoso e imune, refletindo-se em minha sensibilidade emocional e a reatividade corporal ao longo da vida. Assim, ciência, teologia e física quântica, unidas pela psicologia, nos mostram que o vínculo materno é um campo multidimensional, onde o corpo, a mente e o espírito se entrelaçam em processos que ultrapassam a mera biologia, chegando ao sagrado e ao energético. Organização emocional e ambiente neuroendócrino intrauterino. O ambiente intrauterino constitui um sistema sensível às variações neuroendócrinas maternas. Emoções vivenciadas pela gestante modulam a liberação de hormônios mediadores inflamatórios que atravessam a interface materno-fetal. O líquido amniótico, como meio de trocas constantes, reflete essas condições fisiológicas, influenciando a organização dos circuitos emocionais em desenvolvimento. Estudos em neurociência pré-natal demonstram que exposições repetidas a estados maternos de estresse, ansiedade ou segurança modulam a sensibilidade futura do eixo HPA da criança, interferindo a forma como o organismo responderá a estímulos emocionais após o nascimento. Organização mental, formação de circuitos neurocognitivos. O desenvolvimento do sistema nervoso fetal ocorre em interação direta com o ambiente neuroquímico materno. Os padrões hormonais, níveis de cortisol, serotonina e outros neurotransmissores influenciam a maturação de estruturas cerebrais envolvidas na regulação emocional e cognitiva. Pesquisas conduzidas por Glover demonstram que o estresse materno durante a gestação está associado a alterações na reatividade emocional da criança.
Thomas Verne também descreveu esse processo como psicologia pré-natal, ressaltando que estados mentais maternos funcionam como moduladores do ambiente de desenvolvimento neural, sem determinar trajetórias fixas, mas influenciando padrões de respostas. Dentro disto tudo, o que alimenta de fato uma criança? A base do desenvolvimento físico da criança está nos macronutrientes e micronutrientes essenciais, aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, minerais, que sustentam a formação celular e neurogênese e a imunocompetência. No entanto, esses elementos funcionam dentro de um sistema biológico vibracional complexo, onde a absorção e a utilização dos nutrientes dependem da integridade do campo energético do organismo e da saúde da microbiota intestinal. Certos alimentos podem conter gatilhos emocionais associados a experiências traumáticas. Eles podem deixar de ser apenas nutritivos para se tornar tóxicos ao corpo, ativando respostas inflamatórias e imunológicas adversas. Essa perspectiva encontra suporte em importantes pesquisadores e especialistas que estudaram a interseção entre corpo, mente e memória emocional. Candace Pert, neurocientista que investigou os neuropeptídeos, explica que os neuropeptídeos são mensageiros químicos da emoção, codificando experiências e estados emocionais dentro do corpo. Eles criam memórias químicas em cada célula, o que explica por que certas substâncias podem evocar respostas emocionais profundas, mesmo na ausência de uma causa original. Assim, o corpo pode associar um alimento a um trauma, reagindo a ele não apenas pela composição química, mas pela carga emocional armazenada. Van der Kolk, psiquiatra especialista em trauma, reforça essa conexão. O corpo das pessoas traumatizadas carrega registros das sensações e percepções do evento traumático. Estímulos sensoriais externos, como cheiro ou sabor, podem disparar a reativação do trauma, mesmo quando a mente não está consciente disto. Portanto, um alimento pode se tornar um gatilho que reativa memórias traumáticas armazenadas corporalmente. Mathieu, médico que discute a relação entre trauma emocional e doenças físicas, também observa. Traumas não processados se manifestam no corpo como doenças crônicas e sensibilidades, incluindo reações adversas a alimentos. O corpo funciona como um campo simbólico onde o sofrimento emocional é armazenado. Assim, não apenas o alimento nutre, mas ele também pode carregar uma carga simbólica que impacta a saúde física. Levine, fundador da terapia somática, destaca aqui: o trauma é uma energia vital interrompida, uma forma de luta ou fuga não completada, que pode ser ativada por estímulos associados a experiências anteriores. Isso inclui alimentos que o corpo associa a estados emocionais negativos. Ou seja, o corpo reage ao alimento não só pelo que ele é, mas pelo que ele representa na história emocional da pessoa. Compreender o que realmente alimenta uma criança exige uma visão integrativa que ultrapassa o âmbito puramente bioquímico. Nutrir verdadeiramente é garantir que a criança receba, além dos nutrientes essenciais para o corpo, também que a sua história emocional seja acolhida e ressignificada, permitindo que o alimento seja realmente fonte de vida. O campo afetivo e a relação entre nutrição e pertencimento. Pertencer é, em parte, partilhar o alimento. Desde a pré-história, comer junto é um ato de inclusão e reconhecimento. Mas, quando o alimento que circula na mesa é para um corpo um agente de risco, o gesto de partilhar se transforma em ameaça. E é neste ponto que o campo afetivo e a nutrição deixam de caminhar juntos e passam a se estranhar. Na minha vida, essa fricção é constante. Sempre que recebo um convite para um jantar, um almoço, uma confraternização, sei que terei de montar minha própria estratégia de sobrevivência. Comer antes, em casa, no meu terreno seguro, levar a minha própria comida, preparada por mim, com cuidados que só eu conheço, ou, em raros casos, negociar para cozinhar no local, garantindo que nenhum traço de glúten, caseína ou outros gatilhos estejam presentes. Essa logística, que para mim é vital, para outros soa como exagero ou esquisitice. O que dói não é apenas o trabalho extra, mas o que ele simboliza.
a ausência de cuidado do grupo, a falta de preparo para acolher um corpo que não é padrão. Quando ninguém se preocupa em oferecer um alimento seguro, a mensagem subliminar é clara: você não pertence totalmente. E se quiser estar aqui, adeque-se, traga sua própria comida. E nessa recusa velada, reforça seu isolamento. Fico então diante de uma pergunta médica, psicológica e social. Por que meu organismo reage dessa forma? Seria a minha fisiologia o reflexo de uma couraça emocional? Um mecanismo de autoproteção construído ao longo dos anos? Ou, de forma mais profunda, uma linguagem biológica para dizer: olhem para mim, estou aqui, quando o afeto e o cuidado não se fazem presentes de outro modo? Entre bioquímica e a biografia, talvez as respostas morem justamente nesse entrelaçamento, onde comer deixa de ser apenas nutrir o corpo e passa a ser também um ato de reivindicar um lugar ao mundo. A noção de couraça emocional tem origem na psicossomática clássica, particularmente na teoria da personalidade de Reich, que descreveu como experiências emocionais intensas e conflitos não elaborados podem se traduzir em padrões persistentes de tensão muscular e disfunção autonômica. Essa organização corporal atua como um mecanismo de autoproteção, reduzindo a exposição a estímulos percebidos como ameaçadores, mas, ao mesmo tempo, limitando a flexibilidade emocional e relacional do indivíduo. Neste contexto, o sistema digestivo deixa de operar apenas como uma via metabólica, passando a refletir estados regulatórios globais do organismo. A exposição repetida a ambientes percebidos como inseguros, física ou emocionalmente, condiciona respostas adaptativas que priorizam defesa em detrimento de assimilação. O alimento, então, pode ser interpretado como mais um estímulo potencialmente ameaçador. Experiências emocionais não integradas permanecem registradas em circuitos neuroimunológicos e neuroendócrinos. Sob essa perspectiva, a dificuldade em tolerar determinados alimentos pode ser compreendida como parte de um sistema de proteção ampliado, como uma expressão de um organismo que aprendeu a restringir para preservar a integridade. Essa restrição, embora funcional em contextos de ameaça, cobra um custo, reduz a diversidade nutricional e aprofunda a distância entre o indivíduo e os rituais sociais mediados pela comida. Assim, as reações adversas aos alimentos não se esgotam na explicação bioquímica. Elas podem ser entendidas como a manifestação de um eixo regulatório que integra a fisiologia, a história relacional e o pertencimento social. Um corpo que reage não apenas para se defender, mas para sinalizar a necessidade de cuidado, reconhecimento e condições seguras de integração.